Bem, a função do segundo grau tem seu gráfico com uma representação de uma curva chamada parábola. E essa parábola, ela apresenta um ponto de máximo ou um ponto de mínimo que nós chamamos de vértice da parábola. Bem, pessoal, me chamo Daniele e a aula de hoje é de vértice da parábola. O que seria o vértice da parábola? A parábola da função do segundo grau é essa curva que eu estou representando nesse gráfico. Ela apresenta um ponto em que ele pode ser chamado um ponto de mínimo do gráfico, onde a parábola ela tem a sua curvatura modificada. Por exemplo, nesse gráfico aqui, essa função ela vem decrescendo até que chegou no ponto mínimo possível e começou a crescer. Uma coisa muito importante que vocês devem lembrar é que a função do segundo grau, ela sempre vai ter crescimento e decrescimento. Nós não dizemos que uma função do segundo grau é crescente ou decrescente. Ela sempre vai ter um ponto em que ela cresce e outro em que ela decresce, dependendo de qual seja o sinal do valor de A. Bem, nesse caso aqui, é a segunda parábola em que eu tenho justamente a curvatura, ó, ela vai crescendo até chegar a um ponto máximo possível e depois ela começa a decrescer. Justamente como eu falei, esse ponto a gente chama de vértice da parábola. Essa parábola vai ter sua concavidade voltada para cima ou para baixo, dependendo do valor de A. O A, na representação da função do segundo grau, ela é dada por ax ao quadrado mais bx mais c. Quem seria esse valor de A? O coeficiente do x ao quadrado. Então, ele vai determinar a curvatura dessa função. Pessoal, se vocês não sabem a lei de formação, não lembram da lei de formação de função do segundo grau, assistam a aula com a definição de função do segundo grau. Bom, aqui nesse caso, como o A é negativo, a parábola vai ter sua concavidade voltada para baixo. E, nesse caso aqui, quando o A for positivo, a parábola vai ter sua concavidade voltada para cima. Essa função aqui, nós dizemos que ela tem um ponto de mínimo. E nessa função, nós dizemos que ela tem um ponto de máximo. E esse ponto de máximo e de mínimo é justamente o vértice da parábola. O vértice da parábola é representado por um par ordenado, em que ele vai ter o valor de x, nesse caso aqui, ó, 2, e o valor de y, que seria o y do vértice. Então, o x do vértice é representado por essa razão aqui, que é menos b sobre 2a, e o y do vértice menos delta sobre 4a. A partir dessas duas fórmulas, nós podemos determinar o vértice da parábola, ok? Então, sempre que vocês virem no enunciado de uma questão onde ela trata de máximo e mínimo, ela está tratando justamente de vértice da parábola. E aí vai depender do que a questão vai pedir para vocês, se vai ser o equivalente ao valor x ou o valor y dessa função, ok?